Nos caminhos da vida vamos seguir, com a mente aberta pra evoluir. Cuida de cada passo com atenção, ser gentil é viver com dedicação. A gestão da vida é cuidar de si, práticas saudáveis vamos decidir. Valorizando a vida com brilho no olhar, o piloto automático é hora de largar. Voando gentilmente vamos além, com excelência sempre em busca do bem. Viver de forma plena em cada ação, rumo à transformação, numa nova direção. E chegamos na hora. Vocês sabem que momento é esse? Nós já embarcamos e agora é a hora do serviço de bordo. Por isso, estamos aqui hoje com a Ana Karina, onde ela é psicóloga e trouxe diversos conteúdos para compartilhar conosco. Seja bem-vinda. Eu sou Ana Karina, sou psicóloga, psicoterapeuta, estou atuando nesta área, da psicologia há 21 anos. Estou muito feliz de estar nesse momento aqui compartilhando alguns conteúdos com vocês. Perfeito, Ana Karina, seja também bem-vinda. E para a gente começar esse momento, eu quero já começar com uma pergunta. A gente está aqui no nosso voo, voando além do piloto automático. E quando a gente está no voo, normalmente acontecem muitas turbulências, às vezes acontecem algumas situações de atenção, de crise dentro de um voo, assim como também dentro da nossa vida. E eu queria saber se você consegue compartilhar aqui com a gente como a gente consegue lidar em nossa vida, no dia a dia, com momentos desafiadores. Certo. Quando a gente pensa em crise, é importante, primeiro, a gente entender que a crise faz parte da vida. Eu gosto muito de uma citação do Dr. Neuri Botega, que ele é um psiquiatra, e ele fala assim que para passar por crises basta estar vivo. Então a crise ela faz parte do nosso viver, da nossa experiência. Mas também gosto de pensar que nós temos um especialista em lidar com crises, que é o nosso cérebro. O cérebro ele é especialista em lidar com crises. É um arcabouço fantástico que nós temos. E ele vai, diante de uma situação de desafio, ele vai ter estratégias de enfrentamento. Então, eu acho que, num primeiro momento, é nós pensarmos que a crise ela é possível, ela é esperada na nossa vivência, e que nós temos essa capacidade de responder às crises. Um termo, inclusive, que se usa muito em situações de crise é o termo resiliência. Vocês já devem ter ouvido falar. E eu queria até perguntar para vocês, quando vocês pensam na resiliência, o que vocês pensam? Quando você diz assim, alguém é resiliente, ou essa pessoa tem resiliência, o que vem à mente de vocês, por exemplo, meninas? Acho que para mim fica muito nítido a característica de uma pessoa que ela consegue se adaptar fácil a situações diferentes da vida. Então, estou numa situação, como de certa forma mudei na situação, seja complicada ou diferente para mim, eu consigo me adaptar fácil a essa situação. Então, para mim, vem muito esse termo resiliência ligado a esse conceito. Sim, de adaptação. Isso. Ótimo. Para mim, vem muito na ideia de quando a pessoa passa por uma situação específica e ela pega aquela situação, ela guarda aquilo, mas ela consegue transformar em uma outra coisa, pegar aquilo como um exemplo, Não sempre só passar pela situação, mas aprender com aquilo, tirar de alguma outra forma. Bacana. E a gente vai entendendo assim a perspectiva da resiliência. Primeiro assim, que a resiliência ela é uma resposta justamente em meio a uma crise. Então não é algo que você tem, é algo que você desenvolve. Então para você ter resiliência, você precisa passar pela crise. Então é uma resposta. E eu gosto muito da ideia assim da gente resgatar o original, porque o termo resiliência nós adotamos muito inclusive na psicologia, mas ele é um termo que veio da física. Eu até separei aqui um conceito para trazer para vocês, que fala o seguinte, que a resiliência é uma propriedade que alguns corpos têm, apresentam, de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, o que você tem? Você tem um objeto que foi alguma coisa aconteceu, uma força, uma pressão, e aí por isso que a gente pensa muito na questão da resiliência como algo que você está suportando, se adaptando, porque está vindo uma pressão. E essa pressão,
ela vai trazer um dano para você, né? Ele fala que esse corpo ele está sujeito a alguma força, alguma pressão, e ele vai ter um dano. Qual é o dano? Uma deformação. Só que qual é o termo da resiliência? Após essa pressão, ela vem, ele consegue voltar ao seu estado original. E se a gente pensar isso na perspectiva da crise, da resposta humana, nós vamos pensar na adaptação, nós vamos pensar no fortalecimento, que são termos que você trouxe, mas nesse sentido, de você passar por uma crise, e eu acho que aponta muito que a crise ela tem um caráter temporário. Nenhuma crise ela é definitiva. Nenhuma turbulência, né? A gente está num voo, já imaginou você começar o voo e terminar no meio da turbulência? Não. Turbulência durante o voo, ela é passageira. O próprio comandante, né, lá da cabine, ele avisa, estamos passando por uma turbulência. Mas ela vai acabar, ela é um período do voo. Na vida também é assim. As crises, elas têm um caráter temporário. Né? E pensando nisso, nós vamos entender que quando nós damos uma resposta de resiliência, é a situação, a gente pode sofrer a tal da deformação, mas nós voltamos ao nosso estado original, nós nos recompomos. Né? Então, quando a gente, como você trouxe essa pergunta inicial, a gente pensar nessa perspectiva da crise, do problema com o caráter temporário e da nossa capacidade natural de voltarmos ao estado original, de estarmos bem novamente. Legal, acho que o ponto importante da gente falar sobre resiliência, né, que hoje muito se é falado em resiliência, é que as pessoas pensam muito, eu sou sempre resiliente. Como você falou, resiliência não é algo que é adquirido, né? É um estado, né? É um estado, é um estado que a gente pode passar. Então, nem sempre, necessariamente, a gente vai ser resiliente em determinadas situações e tá tudo bem, né? Acho que isso é uma forma de você buscar encontrar, cara, não tô conseguindo ser resiliente nessa situação, tá muito difícil pra mim. O que é que eu posso fazer nesse momento? Posso conversar com alguém pra falar como é que eu tô me sentindo? Desabafar, né? Que às vezes só ajuda. Isso, às vezes só o fato de conversar também já nos ajuda muito. Isso mesmo. Não se cobrar que você vai ter que sempre, diante de uma crise, diante de um problema, diante de uma dificuldade, você vai ter uma resposta de resiliência. Às vezes você não consegue. E por isso que a ajuda é bem-vinda nesses casos. E eu acho que também não de abraçar essa característica, né? Algumas pessoas, elas tendem a abraçar qualidades, características que são impostas. Então, se a gente fala muito, você é forte, você é resiliente, a pessoa acaba abraçando aquilo e quando acontece da pessoa não conseguir ser, ela acaba se sentindo, né, um pouco tipo, mas eu não sou assim. E aí eu consigo imaginar também muitas situações, por exemplo, de pessoas que com certeza todo mundo conhece alguém, né? Que é tipo assim, tem esse problema aqui, mas aquela pessoa vai resolver, porque ela é forte, ela consegue passar por isso. E nem sempre aquela pessoa tem uma carga emocional para sempre estar resolvendo, né? Acho que sempre tem, na família, sempre tem aquela pessoa que sempre é a que é resolutiva. Mas na realidade, a pessoa acaba tendo uma carga emocional gigantesca, né? Que vai acabando complicando o dia a dia dela, né? As coisas que ela tem que resolver. Eu acredito que a gente não precisa abraçar essa característica que nos impõe, né? A gente pode, às vezes, não ser tão forte assim. Acho que isso é o ponto que eu vejo muito também, vejo assim, na internet, que as pessoas falam muito para mulheres, principalmente, né? Que mulheres têm muitas responsabilidades de casa, trabalho, enfim, várias outras coisas. E acaba que dentro de casa ela é muito responsável por lembrar que, deixei algo no fogão, lavei a louça hoje, fiz isso. Então são pequenas coisas que a gente sabe do dia, que são coisas simples, são coisas rotineiras, mas que às vezes nos deixa sobrecarregada mentalmente falando. Então acho que isso é um ponto que é muito interessante. Isso, Aline, você falando sobre isso, eu lembrei de uma citação que o Dr. Augusto Cury fala, que ele disse assim, que alguém perguntou a ele, questionou, né, assim, por que as mulheres adoecem mais? Né, se a gente pensar assim, em termos mesmo de adoecimento emocional. E ele vai colocar algo bem interessante. Ele diz que as mulheres, elas são como soldados no fronte. Né? O fronte de batalha são aquelas que estão ali, à frente. Então, muito dessa sobrecarga, dessas cobranças, vem primeiro para a mulher. Ela toma para si, né, questões, digamos assim, do seu lado, da sua casa, da administração, da sua parte, né, mais interna e do externo também. E por estar sendo tão cobrado, por estar tão à frente, por ter que ser sempre muito responsiva, ela também tem um maior risco de adoecer. Não é que ela vai adoecer, mas ela pode ter um risco maior por essa colocação que eu disse. É como se fossem os soldados do fronte, os que primeiro recebem. E quando eu falo assim para grupos de mulheres, eu falo muito sobre isso. Eu digo assim, se
acontece um problema com o filho, né, na escola, algum problema com colegas, alguma questão, de coleguinhas, alguma situação, muitas vezes antes de chegar para o pai, de chegar para o marido, o pai da criança, de chegar para o marido, de chegar para qualquer outra pessoa, a mãe, um exemplo, a mulher ela vai tentar resolver de alguma forma. Ela é a primeira a receber, né? Se tem alguém doente na família, se alguém precisa de cuidados, se tem alguma coisa que está faltando em casa, então ela é a primeira a perceber, ela é a primeira que vai tentar apresentar uma resposta. E ser responsivo é muito bom, mas quando a gente também está sendo muito cobrado para ser responsivo o tempo todo, e ninguém consegue ser responsivo o tempo todo. Você até consegue durante algum tempo, mas não todo o tempo. E aí onde a questão da saúde emocional, ela precisa ser, né, digamos assim, ter esse olhar mais cuidadoso, né, com a saúde emocional da mulher. Atenção passageiros, estamos próximos ao nosso destino. Por isso, apertem os cintos, regulem os assentos, que já já nós vamos pousar. Então, nós pensando nessa diferenciação entre depressão e sofrimento, mais uma vez vale destacar que o sofrimento, ele, como as crises, né, que nós falamos anteriormente, o sofrimento ele faz parte, ele é inerente à experiência humana, né? Todos nós vamos passar, de alguma forma, por experiências de sofrimento, né? Só que no que ele difere da depressão? A depressão, mais uma vez, enfatizando, ela é um adoecimento, ela tem características, né, de um adoecimento. Então, como foi falado aqui, a questão do negativismo, né, os pensamentos muito negativos, a falta de prazer nas coisas, e uma tristeza persistente, né, que é uma característica da depressão. Então, e até às vezes a gente precisa ter esse diferencial. Se você tem alguma coisa que está gerando mal-estar, um desconforto persistente, você vai procurar ajuda. Se você tem, por exemplo, uma dor de cabeça, há uma semana que você acorda e você dorme, e a dor de cabeça está lá, você vai procurar uma ajuda, porque não é normal você ter, por exemplo, uma dor de cabeça persistente ou qualquer outro tipo de dor. Então, é uma tristeza persistente. Então, ela já é um indício que alguma coisa não está bem. Então, a gente vai pensar nessa perspectiva do adoecimento, né? Do sentimento de desesperança, como foi falado, que não há solução para nada. E a depressão, ela muda a nossa percepção da realidade, né? Uma mente, uma pessoa que está depressiva, ela tem uma percepção distorcida da realidade. Ela tem primeiro uma percepção distorcida de si mesma. Então, a pessoa depressiva, ela não consegue, de alguma forma, digamos assim, perceber valor em si mesma, né? Ela não percebe suas qualidades, ela não percebe o seu valor, inclusive inerente como pessoa humana. Ela vai olhar os seus relacionamentos, aquilo que antes de alguma forma tinha valor, era importante para ela, como algo que não é para ela, né? Que ela não merece, o que ela não aquele afeto, aquilo não tem mais um sentido, né? Aquilo não parece ser real. Então a gente vai entender que é uma distorção. Né? Ela tem uma distorção dessa percepção acerca de si mesma e acerca da realidade. Então isso são as características do adoecimento. Então quando você pensa na perspectiva do sofrimento, você vai pensar, por exemplo, alguém que está lutando com um processo de adoecimento físico. Pode ser crônico, pode ser a longo tempo, mas aquela pessoa tem esperança. Ela está fazendo um tratamento, ou tem alguém da família que está doente, ela está sofrendo, mas ela está acompanhando o tratamento, ela tem uma esperança de melhoria, entendeu? Ou ela está passando algum tipo de situação, de privação, ela tem uma esperança também de que aquilo vai se resolver, ela tem uma confiança de que ela tem alguma capacidade para que aquilo seja resolvido. Então, na perspectiva do sofrimento humano, você não tem a questão. Tem pessoas que estão em intenso sofrimento, mas elas não têm características como a desesperança. Ela não tem característica como pensamento negativo. Muitas vezes ela tem uma questão da fé, ela tem uma questão de que as coisas vão se resolver, que ela às vezes mesmo em meio a uma situação de sofrimento, ela consegue valorizar as pessoas que ela tem, a rede de apoio, o afeto, ela consegue manter preservada quem ela é, a sua identidade, o seu valor intrínseco, né? E ela está no sofrimento intenso. Então, a experiência de sofrimento, ela não rouba isso da pessoa. E na depressão, sim. Eu lembro de uma citação de uma pessoa que estava num processo depressivo muito intenso, e ela usou uma frase que eu achei muito emblemática. Ela disse assim: a depressão me roubou de mim.
Porque é isso que faz, né? Então, é alguma coisa que se perde, é alguma coisa que não é preservado durante o processo depressivo, né? Que é um adoecimento. No sofrimento, não. Por mais que seja algo intenso, de muita dor, mas alguma coisa ainda está preservada. E isso é uma diferença relevante de nós pontuarmos. É como se fosse, na depressão, é como se a pessoa ela perdesse o propósito, né? Ela perde essa sensação de ter um propósito. Porque muitas pessoas sofrem, né? E elas, mesmo assim, elas continuam firmes porque elas têm um propósito maior, elas entendem, né? Que tem algo maior que elas precisam alcançar, que elas sonham afins. Então, acho que esse sentimento de propósito ele é muito importante, né? Isso. E, de fato, uma depressão é ser perdido. Porque como a percepção de si mesmo e da realidade é afetada, esse propósito, ele de alguma forma fica, né, diluído, ou mesmo se perde. Né? E na perspectiva do propósito, né, da vida, aí vamos ilustrar, por exemplo, uma situação de sofrimento. Tem um psiquiatra, né, bem conhecido, o Viktor Frankl, e ele é criador da logoterapia, e ele passou pelo campo de concentração nazista, e ele escreve um livro muito emblemático, né, chamado O Sentido da Vida. E ele faz uma descrição do propósito. Ele diz que ali, né, ele com sua mente de pesquisador, de médico, muito observador, ele vai chegar à conclusão de que as pessoas que sobreviveram àquela situação de estresse crônico, de sofrimento intenso, de privação, de trauma, entendeu? De tragédia que foi, né, a questão do nazismo, dos campos de concentração, ele vai dizer que toda essa situação adversa, as pessoas que sobreviveram, todas elas tinham um senso de propósito. Por que continuar? Por que viver? Por que permanecer? Né? Eu vejo, acho que tem muito sentido na teoria que ele traz, eu já li algumas biografias de relatos de pessoas que estiveram nessa condição, e elas também enfatizam a mesma coisa. E ele vai falar justamente que esse senso de propósito, entendeu? Por que eu devo continuar? Por que eu devo continuar vivendo? É que vai mover as pessoas de certa forma, a sobreviver numa situação tão adversa. E eu até separei, né, uma fala dele, que eu achei muito bacana, acho que esse é um momento que a gente pode falar, né? E ele vai dizer até assim, que o que impulsiona o homem é a vontade de sentido. Ele diz que o que move o homem é esse desejo, essa busca pelo sentido, no seu viver, né? Mas quanto a essa questão do sofrimento, né, que você tem esse senso de propósito, ele vai falar o seguinte no seu livro. Ele diz assim, nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando seu último pedaço de pão. Tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas. Escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Então ele vai falar sobre isso, né? Que ele vai dizer que como explicar que uma pessoa numa situação tão adversa, que de intenso sofrimento, ele ainda consegue confortar a outro, ele ainda consegue se importar com o outro de que algum alimento, algum recurso que ele tinha poderia ser dividido, né? E ele vai falar que isso é uma escolha, que é a liberdade humana da escolha. Mesmo dentro de uma situação adversa, se eu tenho esse senso de propósito, eu posso escolher a minha resposta. Como eu vou responder a essa situação adversa? Ele diz que é a última das liberdades humanas, né? Essa escolha diante de qualquer circunstância, né? Por mais adversa que seja. E isso realmente só se tiver um sentido, só se tiver um propósito que impulsione você. Acho muito forte isso quando a gente fala de propósito, porque meio que clareia muitas coisas, né? No dia a dia, isso vai levar muito pra gente como é que a gente vai acordar de manhã, como é que a gente vai enxergar, como é que vai ser a nossa rotina no dia, como é que vai ser o seu dia de trabalho. Tem até alguns estudos que mostram, né, a curva de aprendizagem da gente, quando a gente entende por que a gente faz algo, entende o propósito de eu estar ali naquele local, né? Então a nossa curva de aprendizagem, de entrega vai ser muito maior do que se eu estou ali só por estar. Então acho muito forte essa fala sobre propósito e muito coerente também com tudo que a gente tem trazido dentro desse programa, né, voando além do piloto automático,
Porque existem momentos da vida que a gente vai estar ali, vai estar levando, vai estar vivendo, vai estar no piloto automático, mas quando você tem por trás o objetivo de onde você quer chegar, é tipo um avião. Não é errado um avião estar no piloto automático, desde que ele saiba as coordenadas que ele vai seguir, desde que ele saiba o destino que ele precisa chegar e o momento em que a pessoa vai ter que chegar ali para intervir naquele piloto automático. Então, não é algo que seja errado desde que você entenda o propósito, o objetivo, o caminho, o destino que você quer estar. Então, acho que casa muito com todo o contexto do nosso Congresso de Saúde e Bem-Estar, do Gentilmente, que a gente está para falar hoje. E às vezes é só coisa de segundos, né? Falando sobre a questão de propósito, eu comecei a pensar sobre essa questão de atitude, que inclusive fala muito, né, na fala que você trouxe do escritor. Eu acho que é super interessante essa questão da atitude em si. Às vezes, quando você tem uma atitude diferente, em milésimos de segundos, você já começa a pensar de uma outra forma, né? Já começa a ter atitudes diferentes. E eu lembrei muito que esse ano eu comecei a ter um pensamento muito positivo em relação ao meu profissional. O quanto eu queria crescer, o quanto eu queria mudar, o quanto eu queria evoluir realmente. E durante um momento que eu estava nas redes sociais, eu vi um vídeo que era assim: você prometeu que esse ano que esse seria o seu ano, não se distraia. E aí eu printei isso e coloquei na tela do meu celular para ser realmente como um foco no meu propósito, assim, um propósito de crescer, exatamente, um lembrete realmente. E eu acho isso muito interessante, assim, essa questão de você ter uma atitude diferente e com isso você mudar completamente, por exemplo, o rumo da sua vida, né? Como você vai levando e guiando outros momentos. Maravilha. Então, acho que a gente conseguiu, né, contemplar todos aqui os pontos principais que a gente queria trazer no congresso de hoje. Foi uma conversa muito, muito rica. Acho que a gente conseguiu trazer pontos que às vezes até a gente nem tinha tanta ciência ou se esquece por estar ali no piloto automático. Mas acredito que a partir de hoje a gente vai estar mais atento aos nossos objetivos, nossos propósitos, coisas que a gente considera importante no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, quero agradecer muito pela sua participação. Foi um momento muito importante para a gente. E as portas ficam abertas para um dia você voltar novamente. Eu agradeço também o convite, né? Sempre bom trocar experiências, poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem aprendido, tem estudado, né? Que eu acho que esse é o sentido do conhecimento. Ele precisa ser compartilhado de alguma forma, inclusive para transformar nossas vidas, né? Para trazer mais qualidade de vida, para trazer mais saúde, esse crescimento. É por aí. Mas obrigada pelo convite mais uma vez. Atenção passageiros, chegamos ao nosso destino final. Sejam bem-vindos ao espaço Gentilmente. A temperatura local é favorável para criar conexões especiais. Após 3 dias de muita conexão e de autoconhecimento, nós chegamos ao nosso destino. Vocês já estão com os cintos fivelados para o pouso? Mas calma, que antes de a gente sair da nossa aeronave, nós temos algumas orientações. Agora, quando a gente pousar, vocês vão ter acesso aos celulares de vocês. E para que a gente não perca nada, né, e que a gente possa compartilhar e inspirar outras pessoas, a gente vai compartilhar nos nossos grupos de WhatsApp algum mural de fotos para que vocês possam colocar lá nos stories de vocês, marcar o nosso Instagram e assim a gente consiga empoderar e inspirar outras vidas. Estou muito ansiosa e empolgada para conhecer o rostinho de todas as pessoas que participaram desses 3 dias aqui junto com a gente, né? Então passamos por momentos de espera de voo, de conexão, de voo, né? De embarcar, de deixar as nossas malas. E agora é hora da gente se conhecer, então não deixem de compartilhar. Foi uma excelente viagem, né? E obviamente a gente não pode perder nenhum tipo de conteúdo em relação a isso. Então a gente vai abrir a nossa Kittery Rocks para que vocês também possam compartilhar lá na aba de elogios. Coloque insights que vocês tiveram, conclusões que vocês tiraram, para que assim todo mundo consiga empoderar o conhecimento juntos. Aproveitando que estamos falando sobre estratégias de escape, é importante lembrar que durante o nosso voo também temos o botão de pedido de ajuda. Se você precisar de ajuda de um profissional, nós temos o acesso à Psicologia Viva, que é uma plataforma que te dá acesso a várias consultas com psicólogos, e você consegue ter acesso através da nossa parceria com a Salary Fits ou então com o Total Pass. E, em breve, vamos lançar o Lugar de Fala Gentil, uma plataforma que servirá como ouvidoria para todos os colaboradores. Queremos agradecer muito a participação de todos vocês aqui hoje. Foi muito especial e até o próximo voo!
Nos caminhos da vida vamos seguir, com a mente aberta pra evoluir. Cuida de cada passo com atenção, ser gentil é viver com dedicação. A gestão da vida é cuidar de si, práticas saudáveis vamos decidir. Valorizando a vida com brilho no olhar, o piloto automático é hora de largar. Voando gentilmente vamos além, com excelência sempre em busca do bem. Viver de forma plena em cada ação, rumo à transformação, numa nova direção. Voando gentilmente vamos além, com excelência sempre em busca do bem. Viver de forma plena em cada ação, rumo à transformação, numa nova direção. Gentilmente vamos além, com excelência sempre em busca do bem. Viver de forma plena em cada ação, rumo à transformação, numa nova direção. Nos caminhos da vida vamos seguir, com a mente aberta pra evoluir. Cuidar de cada passo com atenção, ser gentil é viver com dedicação. A gestão da vida é cuidar de si, práticas saudáveis vamos decidir. Valorizando a vida com brilho no olhar, o piloto automático é hora de largar. Voando gentilmente vamos além, com excelência sempre em busca do bem. Viver de forma plena em cada ação, rumo à transformação, numa nova direção. Voando gentilmente vamos além, com excelência sempre em busca do bem. Viver de forma plena em cada ação, rumo à transformação, numa nova direção. Numa nova direção. Numa nova direção.